castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir, meus irmãos, então a palavra do Senhor, agora para ouvirmos a pregação da palavra, no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler o versículo 9, estamos caminhando para o final desta minissérie em que estamos abordando as chamadas bem-aventuranças. E hoje nós falaremos então sobre os pacificadores, a paz como um fruto de reconciliação em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Leiamos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com o objetivo, ó Pai, de engrandecermos o Senhor, louvarmos o teu nome, exaltarmos somente a ti, que é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nós queremos agora, Pai Santo, pedir ao Senhor, pela tua graça, que nos instrua na tua palavra, de modo, ó Deus, que sejamos mais uma vez impactados pelas verdades do Senhor e inclinados, ó Pai, no nosso entendimento e no nosso coração, a obedecermos a tua palavra e assim glorificarmos o Senhor pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pela inteireza de todo o nosso ser. Pedimos-te esta bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos então a uma outra bem-aventurança que naturalmente vai compor, juntamente com as demais, o caráter do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças tratam do caráter do verdadeiro cristão. O que Jesus diz que os seus discípulos devem ser? Os seus discípulos devem ser humildes, devem chorar, lamentar pelos seus pecados, devem ser mansos para ouvirem a voz da instrução que vem dele, devem desejá-lo ardentemente, tendo fome e sede, devem ser misericordiosos para com as pessoas, porque eles mesmos receberam misericórdia da parte de Deus em Cristo, devem ter os seus corações purificados, limpos, corações santificados, e agora o Senhor Jesus acrescenta também o caráter de pacificador. Os crentes, os cristãos, devem ser pacificadores. Então nós vamos ver nesta noite exatamente algumas destas proposições de Jesus em relação ao que significa este pacificador. Quem deve ser e como deve ser este que é um cristão transformado em sua mentalidade, em seu caráter, para trazer paz onde não há paz. A primeira coisa que nós devemos destacar, meus irmãos, é que paz não é algo natural do ser humano. Uma vez que nós caímos em pecado, uma vez que nós estamos afastados de Deus, por causa da queda, por causa da depravação de Adão, e isto herdamos, naturalmente nós somos inclinados à guerra, nós somos inclinados a disputas, somos inclinados a competições, concorrências. É muito difícil, para usar uma expressão bastante popular, darmos o braço a torcer. Quase sempre nós pagamos para entrar numa briga. Quase sempre nós queremos nos envolver com polêmicas, confusões. Basta os irmãos olharem as próprias redes sociais e vocês vão ver o quanto as redes sociais alimentam as polêmicas, as lacrações. Pessoas que são consideradas influencers, elas sobrevivem praticamente das suas polêmicas. Podem observar que geralmente quando alguém está em baixa do ponto de vista do seu ibope, da sua popularidade, alguma polêmica ela planta para que as pessoas então passem a olhar para ela, e aí você tem uma multidão de gente que vai comentar aquilo e que vai entrar na confusão sem ter nada a ver com o problema em si.
Nós percebemos que dentro da própria família, irmãos que brigam por razões absolutamente inúteis, por coisas banais. Marido e mulher que muitas vezes discutem por uma preferência de como a pasta de dente deve ser apertada, se no meio ou se na base dela. Alguns brigam porque a toalha não está dobrada adequadamente, ou o arroz não está temperado de maneira que a pessoa se agrade no paladar. São muitas as formas que nós poderíamos citar de problemas que vêm sobre nós e que nós mesmos muitas vezes causamos, porque nós não somos naturalmente inclinados a um espírito pacificador. Nós gostamos de competir, nós gostamos da guerra, nós gostamos da polêmica, nós gostamos da confusão. Mas um espírito transformado, um espírito humilde, contrito, que reconhece os seus pecados e que é manso para ser ensinado, um espírito que é limpo, puro, é um espírito também que busca a paz. Busca a paz em todos os sentidos da sua vida. Uma paz, primeiramente, interior, e os irmãos devem observar o quanto as pessoas estão atribuladas nos nossos dias, no nosso tempo. Pessoas que desconhecem o caminho da paz, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 1. Essas pessoas que lutam contra si mesmas, não se reconhecem. Pessoas que querem, inclusive, mudar a sua própria natureza, porque não se aceitam. Pessoas que querem se transformar, porque elas não conseguem interpretá-las a si próprias, e então elas não têm paz interior. E elas ficam buscando esta paz interior, esta reconciliação com a sua mente, com o seu coração, e elas não conseguem encontrar. Nós sabemos a resposta, elas não conseguem encontrar, porque o lugar onde elas buscam a paz não é de fato o lugar onde a paz existe. Elas tentam buscar a paz em si mesmas, na sua razão, na sociedade, nos argumentos humanos, mas todo esse arcabouço de argumentos são caídos, pecaminosos, distorcidos. Portanto, eles não podem oferecer respostas que sejam satisfatórias. Esta paz interior, ou a ausência desta paz interior, gera outros problemas. Por exemplo, problemas em relação à paz nas famílias. Nós vemos o quanto as famílias têm problemas relacionados à paz. Há famílias, meus amados irmãos, que não podem se reunir por 5 minutos sequer. Eu acho que alguns de vocês aqui poderiam ilustrar isso. Se você reunir parte da família 5 minutos, é o limite para que a partir dali já haja uma confusão, uma briga, uma disputa. Entre marido e mulher, entre filhos, pais e filhos, entre irmãos, o que nós vemos é que o pecado e este desejo de guerrear faz parte do nosso contexto. Começa dentro de nós, vai para a nossa família, depois se estende para a nossa cidade. Nós não temos paz na nossa cidade. As pessoas vivem atribuladas, vivem perdidas. Nós não conseguimos conviver bem com as pessoas. Basta uma circulação rápida que você faz pelo trânsito, você vai ver o quanto as pessoas estão nervosas, e às vezes por uma manobra descuidada, pela ausência de uma seta, de uma sinalização, você é xingado, esculachado, porque não há paz na cidade. Nós vivemos grande risco na cidade. Criminosos, ladrões, assassinos, que vêm para causar instabilidade. A corrupção, que também é uma forma de causar esta instabilidade.
Então nós vemos problemas na cidade, na nação como um todo. O nosso país, por exemplo, muito facilmente percebemos o quanto existe esta ausência de paz, sobretudo nos últimos anos, em que esta polarização política tirou a paz da nossa nação. Não apenas paz de pessoas, porque famílias foram divididas por causa desta polarização política. Paz faz toda a diferença. E o resultado desta ausência de paz interior, de uma ausência de paz nas nossas famílias, de uma ausência de paz na nossa cidade, na sociedade, infelizmente causa também uma ausência de paz na igreja, porque nós somos famílias, primeiramente indivíduos, depois somos famílias e somos também cidadãos. Aqui há pessoas de várias famílias, pessoas de várias formações diferentes, escolares ou familiares mesmo, inclinações políticas. São várias as diferenças. É uma sociedade bastante heterogênea. E quando nós não encontramos a paz interior, quando nós não cultivamos a paz na nossa família, no núcleo mais próximo de nós, que são os nossos filhos, esposa, esposo, quando nós não cultivamos ou não tentamos levar esta paz para a sociedade, onde nós estamos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nós infelizmente também interpretamos a igreja como um lugar que, ao invés de paz, é um lugar de guerra. E provavelmente os irmãos já perceberam, já viram em algum momento, talvez até mesmo da história da Igreja do Vale, momentos de guerra, momentos em que a paz deixou de existir. E eu tenho a impressão de que em algum momento, talvez alguns de vocês pensaram até na possibilidade de não mais continuar na igreja por causa desta ausência de paz, dizendo: olha, não vou mais à igreja, ou vou mudar de igreja, porque eu não sinto paz ali. Isto não é, infelizmente, irmãos, incomum. Nós vemos isto acontecer em alguns lugares. Na própria palavra de Deus nós temos alguns exemplos disso, de igrejas que, por causa desta ausência de paz, tanto interior quanto também eclesiástica, foram igrejas que se sucumbiram. Nós, com a graça de Deus, entraremos numa nova série daqui a pouco, ao finalizarmos esta, que são as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, e nós vamos ver isto. Algumas daquelas igrejas sofriam pelo fato de que elas tinham problemas internos, e os problemas internos daquelas igrejas eram problemas que tiravam a paz daquelas pessoas. Então os irmãos percebem, por experiência própria, de que a paz é algo extremamente necessário. E neste contexto em que Jesus está nos ensinando, ele está dizendo que aqueles irmãos que passariam inclusive por perseguições, por provocações, esses irmãos seriam provocados o tempo inteiro pelos judeus, pelos romanos, pelos bárbaros, pelos gregos. Eram várias as nacionalidades, vários os pressupostos religiosos contra os quais os cristãos deveriam lutar. Mas que tipo de luta é esta que os cristãos deveriam lutar? Que tipo de guerra é esta que os cristãos deveriam enfrentar, pelas quais os cristãos deveriam passar, e que eles precisariam então estar preparados? Porque era um ambiente de guerra. Contudo, Jesus está na contramão do fluxo cultural, dizendo para eles: não entrem na guerra, não entrem no clima hostil que vocês enfrentarão. Ao contrário, sejam pacificadores, pregadores de paz. Sejam pessoas que
tragam harmonia, estabilidade, unidade, em vez de divisão. Mas, meus irmãos, como eu disse, a paz não é algo natural do nosso coração. E há pelo menos 4 coisas que tiram a nossa paz, ou que impedem que nós tenhamos uma paz produtiva do ponto de vista cristão. O primeiro deles, o primeiro problema, e é um cuidado que nós devemos ter, é em relação ao amor próprio. O amor próprio é algo que nos foi dado ou herdado a partir do pecado. E este amor próprio que eu estou mencionando aqui, não é aquele amor de que Jesus Cristo trata, quando Jesus nos ensina que nós devemos amar o outro como a nós mesmos, no sentido de cuidar de nós e do nosso coração. Mas este amor próprio aqui é aquele egoísmo que nós adquirimos por causa de Adão. Antes da queda, o ser humano estava completamente voltado para Deus. Era aquilo que nós chamamos de heteronomia, ou seja, a lei, nomos, nomia, de outro, hétero, outra pessoa. A lei de Deus, a heteronomia, é a lei de Deus que governa o meu coração, não a minha própria lei. Mas quando Adão cai em pecado, Adão então passa a exercer a autonomia, uma lei própria, porque foi exatamente esta a busca do pecador, querendo se afastar da regra estabelecida por Deus, de que ele não poderia comer daquele fruto, ele então estabelece uma regra para si próprio. Portanto, quando os irmãos ouvirem esta palavra autonomia, tenham muito cuidado com ela, porque ela pode significar coisas boas. Por exemplo, quando uma criança, ela está em fase de desenvolvimento e ela começa a fazer as coisas por si mesma, como por exemplo, levantar-se, pegar um copo com água, ela mesma pegar a água, ela mesma tomar. Quando ela vai ao banheiro, quando ela aprende a ler, são coisas importantes e são autonomias importantes no desenvolvimento de uma criança. Ou quando um adolescente também está naquela fase de encontrar a sua vocação, a sua profissão, e ele então começa a se desprender dos seus pais nesse sentido, buscando o seu próprio crescimento na sociedade, um crescimento profissional, financeiro. Esta também é uma autonomia positiva. Quando alguém, por exemplo, que é treinado para uma função na igreja e agora ele pode exercer esta função, ainda sob a supervisão de alguém, mas já de maneira autônoma, de uma maneira que ele já não precisa mais de que alguém pegue na sua mão para guiá-lo, mas ele consegue por si mesmo cumprir as suas funções. Esse tipo de autonomia é positivo. Contudo, meus amados irmãos, a autonomia espiritual é que é o grande problema do ser humano. Porque nós achamos que a nossa vida, ela pertence a nós mesmos, e nós é que devemos estabelecer os caminhos e o governo, a direção da nossa vida. Quando nós falamos isto, pensamos isto e agimos desta maneira, nós estamos então revogando a principal lei de Deus, de que é o fato de que Cristo é quem deve governar os nossos corações. Então este egoísmo espiritual, este amor próprio, esta autonomia espiritual, ela é extremamente prejudicial para as nossas relações conosco mesmos e também com as pessoas e principalmente com Deus. Porque querendo afastar-nos de Deus, nós então atribuímos a nós mesmos o governo da nossa vida. E este amor próprio muitas vezes é a causa dos problemas relacionados às guerras, às polêmicas, às disputas nas quais nós entramos. Afinal de contas, por que muitas vezes irmãos discutem, guerreiam entre si? Porque cada um quer fazer prevalecer a sua própria lei, a autonomia, a sua própria lei, o seu próprio governo. E ele então entende que a lei do outro ou a regra do outro é inválida.
E há então uma disputa de poder, uma disputa de lugar, uma disputa de posição. Nós estamos vendo isto acontecer no meio evangélico. Recentemente, nos nossos dias, os irmãos que têm acompanhado aí disputa de irmãos ou entre irmãos por um governo, por um poder de uma igreja, de uma denominação. O que é isso senão amor próprio, autonomia, desejo de ter razão, desejo de poder, desejo de governar? E Jesus está dizendo: olha, vocês serão tentados em relação a isso, mas não caiam nesta provocação, porque vocês serão tentados nestas coisas, na posição, no governo. Vocês serão considerados por muitos como deuses. Os irmãos se lembram daquelas pessoas que se curvaram diante de Paulo? Daquelas pessoas que queriam adorar os apóstolos? Ora, se os corações dos nossos irmãos, Pedro, Paulo, Barnabé e outros, não fossem corações transformados, eles teriam se sucumbido, se entregue às vaidades da autonomia, do amor próprio, e atraído para si mesmos a posição de poder, de autoridade, de governo que pertence a Jesus. Porque Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, usurpar a autoridade de Cristo é uma forma, irmãos, de sermos ou de manifestarmos o nosso egoísmo. Esta, portanto, é um primeiro pecado contra o qual nós precisamos lutar, o nosso ego. Paulo, lá em 2 Timóteo 3:2, diz que nos últimos dias os seres humanos serão egoístas. E nós vemos isto com muita clareza. Quanto mais o ídolo do coração, do ego, se manifesta, mais processos judiciais, mais massacres pelo mundo, mais guerras aparecem, simplesmente pelo fato de que alguém quer tomar o lugar do outro, alguém quer ser mais poderoso do que o outro. Com isto, nós temos um segundo problema que podemos dizer que é derivado deste, mas que também se manifesta de uma maneira específica, que é o orgulho. Lá em Provérbios 28:25 diz que aquele que é de coração orgulhoso, ele incita a contenda. Uma pessoa orgulhosa, ela faz questão de provocar uma briga, de provocar um problema. E a razão é simples, é porque ela se acha melhor do que as outras pessoas, e com isso ela quer então estabelecer o seu grau de superioridade. Ela quer dizer para as outras pessoas que todas devem se curvar diante dela, porque afinal de contas ela possui uma graduação muito maior e mais distinta do que aquelas pessoas. Nós somos informados na Bíblia, na terceira carta de João, de uma pessoa que era assim. Ele se chamava Diótrefes. João fez questão de mencionar o nome daquela pessoa. E João diz algo interessante sobre esta pessoa, sobre este Diótrefes. Portanto, não coloquem nos filhos de vocês esse nome, Diótrefes, né? É um nome ruim, feio e ruim, né? No seu significado. Diótrefes, diz João, ele gosta de exercer a primazia. Veja que interessante. O que é gostar de exercer a primazia? Ora, gostar de poder, gostar de estar nos primeiros lugares, de ser o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ser homenageado, de ser o primeiro a ser mencionado. Se há um evento, ele quer que o nome dele seja colocado ali, porque afinal de contas fui eu quem fiz, eu preciso de destaque do meu nome. Se eu dou uma oferta, eu quero que a oferta seja mencionada, porque o meu nome foi da oferta que eu dei, minha oferta é maior. Sabe esses bancos da igreja aqui, pastor? Fui eu que doei para a igreja. Ah, é, meu irmão, que bom. Aquela televisão ali, ó, pastor, fui eu que comprei aquela televisão lá, ó. E agora o conselho está querendo tirar aquela televisão, é um absurdo. Diótrefes, gente que gosta de exercer a primazia.
né? Gente que gosta de estar nos primeiros lugares. O orgulho, meus irmãos, e a contenda são irmãos gêmeos, podemos dizer. Porque se não há se não há orgulho, muito dificilmente haverá contenda. Porque não haverá esta pretensão de alguém de ser superior ao outro. Se você se considera inferior ao outro, você não vai entrar em contenda com ele, em polêmica com ele. É muito interessante, irmãos, eu às vezes falo com os meus filhos em casa sobre uma condição necessária a todos nós. Muitas vezes nós somos criticados. Somos criticados por N coisas que fazemos ou somos, né? Todos nós passamos por isso. E é bom, inclusive, que sejamos criticados, porque a crítica, ela tem dois aspectos, né? Ela muitas vezes revela o que de fato nós somos, porque às vezes há muita verdade nas críticas que nós recebemos. Então é preciso olharmos para as críticas com um coração humilde, sabendo que muitas vezes somos criticados porque de fato temos aqueles problemas que precisamos corrigir. Ou então, se for uma crítica injusta, se você olha para aquela crítica e você percebe que é uma crítica injusta, movida muitas vezes pelo orgulho da outra pessoa, pelo amor próprio, pelo egoísmo da outra pessoa, que na verdade quer te derrubar, também aquela crítica é importante, porque ela vai dar a você a capacidade de você reagir de maneira cristã a esta crítica, não pagando o mal com o mal, como diz a Escritura. Você aprende a paciência, aprende a longanimidade, aprende a misericórdia. Então a crítica, ela é sempre muito boa. Nós não devemos ter medo de sermos criticados. Se for uma crítica justa, ótimo, nós devemos observar mesmo e corrigir os nossos padrões. Se for uma crítica injusta, você deve dizer: graças a Deus, porque eu posso exercer nesta crítica injusta a misericórdia, o perdão, a longanimidade. E às vezes nós percebemos que somos criticados por coisas que não vale a pena você entrar na disputa, entrar na discussão. Por isso Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que eles nunca deveriam chegar e se apresentarem como aqueles que têm evidências ou que têm méritos para serem elogiados. Porque, meus irmãos, lembram-se de que Jesus disse: olha, é muito ruim chegar alguém, por exemplo, e se assentar no primeiro lugar e a outra pessoa pedir que ele saia, porque ali não é o seu lugar adequado, para dar lugar a uma pessoa que merece de fato aquele lugar. Jesus está dizendo: olha, não pense de você, e Paulo reproduz exatamente estas palavras, não pense de você mais do que convém. Você tem que saber quem você é, você tem que saber as suas qualidades, mas também os seus defeitos, as suas limitações. Ora, eu posso ser muito bom numa determinada área, mas não serei em outra. E eu preciso exatamente compreender na balança de Deus, na justiça de Deus, estes elementos, porque eu não sou bom o suficiente naquilo que faço, mas também não sou péssimo a ponto de ser completamente desprezível. Há um equilíbrio. Nós somos bons em muitas coisas, mas somos muito ruins em outras. Todos nós somos assim. Então, quando nós somos criticados, é importante que o orgulho seja cada vez mais diminuído, para que nós saibamos dar aos nossos críticos a resposta adequada. Se aqueles que nos criticam de maneira justa, de fato, ainda que a motivação deles não seja uma motivação correta, mas a crítica que eles fazem é uma crítica correta, eu devo avaliar aquilo de maneira sóbria. Se por outro lado, aqueles que me criticam injustamente por razões que pertencem a estas pessoas, eu também não devo me voltar contra estas pessoas. Eu devo orar por elas, perdoá-las, exercer a misericórdia. Portanto, vencer o orgulho é também um grande desafio
para a busca da paz. Um terceiro problema, além do egoísmo, do amor próprio, do orgulho, também um terceiro problema que é um problema consequente destes e que talvez alimente a estes, que também a Bíblia cita, a inveja. Paulo, lá em 1 Timóteo 6,4, diz que a inveja, ela produz a contenda, ela provoca a contenda. E a inveja, meus amados irmãos, é muito fácil de ser conceituada. Uma pessoa invejosa, ela não suporta que outra pessoa seja superior a ela, em dons, em posses, ela não suporta. Então, por exemplo, chega na igreja uma moça muito bonita. Ora, aquelas que não são tão bonitas quanto essa moça, terão a tendência de criticarem esta moça por causa da beleza dela. Vocês viram como que fulana é esquisita? Como assim esquisita? Ah, sei lá, ela é esquisita. Mas como assim? O que ela fez? Ah, não sei, eu olho para ela assim, um negócio estranho. Aí dá vontade de você falar, será que não é o cabelo dela? Chega alguém na igreja que canta muito bem. Canta muito bem. Talvez você nem saiba o percurso daquela pessoa. Talvez aquela pessoa tenha feito canto. Mas ela nunca quis dizer às pessoas que fez canto. Canto coral, por exemplo. Mas ela canta muito bem. Ela não quer dizer às pessoas, mas ela começa a cantar. E alguém olha assim, fulano, você viu, né? Já está querendo aparecer. Olha lá, querendo aparecer. Olha lá, ó, fulano, ixi, aquela voz ali parece taquara rachada. Ó, aquela voz é tipo araponga. Já viu? Conhece a araponga, né? Aquele passarinhozinho. Né? Não tem isso, irmãos. Falem sério, tem isso. Nós somos pessoas invejosas. E olha que eu citei coisas aqui, digamos, que não existe, eu sei, né? Não existe. Mas pense naquelas coisas mais graves ainda. Um irmão que prospera, por exemplo, um irmão que é trabalhador, acorda cedo, vai trabalhar, e esse irmão, ora, pelo seu mérito e, claro, pela graça de Deus, abençoando este seu esforço, esse seu trabalho, ele adquire bens, tem um bom salário, compra um bom carro, uma boa casa, aí ele chega com o seu BMW X6, para ali no estacionamento, olha lá, podia doar isso aí para os missionários, fica gastando dinheiro com carro. Para que carro com teto solar? Do jeito que chove aqui na cidade, não vai nem abrir esse teto solar. Inveja. A gente não suporta ver as pessoas prosperando. E quando a inveja toma conta do nosso coração, nós criamos contendas. Porque nós temos o nosso espaço garantido, nós não aceitamos que outras pessoas ocupem esse nosso espaço, mesmo que elas sejam melhores do que nós, porque nós temos inveja destas pessoas. E meus irmãos, isto é tão sério que a Bíblia diz que nem sempre nós percebemos isso. Por isso que Jeremias diz que o coração é enganoso, porque você nem sempre percebe a sua inveja. Talvez para você é algo natural. Você não está se sentindo invejoso. Se alguém disser para você, falar assim, olha, isso é inveja, talvez você reaja, diz, não, peraí, eu não sou invejoso. Mas lembrem-se, o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. E sabem o que Provérbios 27:4 diz? A pergunta de Provérbios 27:4 é: quem pode resistir à inveja? É uma pergunta que nos instiga a pensar que nós não conseguimos
lutar contra este sentimento tão cruel que habita no nosso coração. Somos pessoas que muitas vezes, pelo ressentimento, cultivamos inveja em nossos corações. Então nós temos inveja de alguém que fala melhor do que nós, de alguém que tem um português melhor do que o nosso, de alguém que se veste melhor do que nós, de alguém que tem um carro melhor do que nós, de alguém que canta melhor do que nós, que toca melhor do que nós, que sorri melhor do que nós, que é mais simpático do que nós. Nós temos este problema e nós guerreamos contra as pessoas por isso, porque nós não aceitamos que o fulano seja mais inteligente do que eu, seja mais disposto do que eu, seja mais generoso do que eu. Há irmãos, por exemplo, que gostam de servir. Tem irmão que gosta de servir. Você não precisa nem falar com ele, nem pedir, ele mesmo já vem, levanta, faz, tira, varre, faz o que precisar fazer. E aí alguém fica lá, aí, aquilo ali é só para aparecer, isso é só para puxar saco do pastor. Tem essas coisas, irmãos. Eu sei que aqui no Vale não tem isso, mas eu estou dizendo para vocês porque eu já vi isso acontecer. Então estas coisas, elas matam a paz de uma igreja. E eu quero então, em último lugar, também acrescentar uma outra questão, que é a ingenuidade. Como assim ingenuidade? Provérbios 14, 15 diz que o ingênuo, ele dá crédito a tudo o que se diz. E o que isso tem a ver com a ausência de paz, ou a quebra da harmonia da paz? É que quando uma pessoa é crédula demais, que chega ao ponto de ser ingênua, e de, como diz Provérbios 14, 15, dá crédito a tudo que ela ouve, o que acontece com uma pessoa que acredita em tudo que ouve? A tendência dela é de, acreditando em tudo o que ela ouve, transmitir para as outras pessoas os boatos, as informações falsas, fake news, e isso vai dar problema. Os corredores da igreja são os lugares mais propícios para que isso aconteça. Comentários: você viu fulano, você viu Beltrano? Ah, fulano falou isso. Ah, mas esse fulano falou aquilo. Ah, mas eu passei, pastor, e vi alguém falando, eu acho. E aí você comenta com um, comenta com outro, e isso vai gerando uma indisposição. Daqui a pouco você não está mais sentando ao lado da pessoa, porque você ouviu falar que aquela pessoa falou algo sobre você. E você nunca chegou para esta pessoa e disse: vamos conversar? Está tudo bem entre nós? Não é? Nunca, mas você supõe. É aquela pessoa ingênua, que acredita em tudo. Ó, pastor, fulano falou mal do senhor, falou que o senhor não está visitando, que o senhor não está dando atenção para isso, para aquilo. Aí o que eu vou fazer? Vou ficar cabreiro com aquela pessoa, né? Desconfiado, já vou tratar mal, a pessoa passa pelo lado de mim, eu não cumprimento. Ingenuidade, irmãos. Uma pessoa que é tola, conforme a linguagem de Provérbios. Ela acredita em tudo. E quando ela acredita em tudo, ela faz com que desavenças apareçam. O difamador, o caluniador, quase sempre é uma pessoa ingênua. Nós temos um outro termo mais científico para isso: fofoqueiro. O fofoqueiro é essa pessoa que ouve falar de algo e ela ultrapassa todos os limites do bom senso, do critério cristão de busca de verdade, e ela espalha os mais diversos boatos sobre aquilo que ela ouviu. E eu quero ler para os irmãos aqui um pequeno trecho do pastor Thomas Watson, que os irmãos já estão acostumados, né, a ouvi-lo, porque eu tenho citado bastante sobre ele aqui na interpretação
destas bem-aventuranças, e ele fala sobre isto, sobre aquele que tem o espírito de fofoca, o espírito de contenda, de discórdia, muito por causa desta credulidade que esta pessoa tem, ou desta ingenuidade. Olha só que interessante aqui, ele diz assim: cuidado, irmãos, com as coisas externas que destroem a paz. Esse é o caso dos difamadores. Existem alguns que sussurram coisas em nossos ouvidos de propósito, para nos exasperar e nos provocar. Entre esses, podemos incluir os fofoqueiros. Ele usa esta expressão mesmo. O fofoqueiro espalha boatos por todos os lugares. O diabo envia suas cartas através desse fofoqueiro. O Thomas Watson, né? O diabo manda a carta por meio do fofoqueiro, os correios do diabo, né? É o carteiro do diabo. O fofoqueiro, diz ele, é um incendiário. Ele atiça as brasas da contenda. Ele diz, abre aspas, você ouviu o que fulano disse sobre você? E aí, você vai tolerar essa injustiça? Você vai permitir ser maltratado assim? Não vai reagir? Fecha aspas. Assim ele acende as chamas, incentiva as desavenças e coloca as pessoas umas contra as outras. Embora sejamos ordenados a estimular uns aos outros no amor, e aí ele cita Hebreus 10, 24, em nenhum lugar somos instruídos a estimular alguém à ira. Devemos tapar nossos ouvidos para essas pessoas que são conhecidas por virem até nós a serviço do diabo. Muito forte isso, não é, meus irmãos? Devemos ter, portanto, muito cuidado com aquilo que ouvimos de maneira ingênua e transmitimos às demais pessoas. O pastor Spurgeon dizia, escrevendo lições aos seus alunos, que é um clássico, inclusive dentro da teologia pastoral, né? Praticamente todos os pastores estudiosos passaram por esses livros do Spurgeon. Chama-se Lições aos Meus Alunos. Os irmãos, se quiserem ler, faz muito bem, embora ele seja voltado para pastores, né? Mas é um texto muito agradável de ser lido. Ele ensina mesmo atitudes que os pastores devem ter e exercitar. E uma delas, ele diz que o pastor deve ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Nas palavras de Spurgeon, você não deve ouvir tudo o que você escuta por aí. Porque muitas coisas que você escuta são coisas que fazem parte do coração pecaminoso do homem. E se você ficar dando atenção aos murmúrios, aos boatos, olha, você não vai conseguir progredir no seu ministério. Se você ficar como investigador de polícia, né? Olhando para todo mundo, vigiando as pessoas, fazendo o papel de investigador, você também não vai fazer um bom pastoreio. Você tem que ser cego de um olho, surdo de um ouvido. Uma instrução interessante de um pastor conhecido pela sua piedade, pelo seu compromisso com a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, 4 coisas contra as quais nós devemos lutar para que a paz seja estabelecida: o egoísmo, o orgulho, a inveja e a ingenuidade. Todas estas 4 coisas interiores, elas nos levam a uma vida contrária àquela proposta por Jesus Cristo. Aqueles irmãos para quem Jesus primeiramente proferiu este sermão eram irmãos que passariam por estes problemas, irmãos que teriam que lutar contra os poderes daquele mundo, daquele governo, daquela religião cristalizada que era o judaísmo, representado principalmente pelos fariseus, que era uma seita radical dentro do judaísmo, que obrigariam as pessoas a cumprir as ordenanças,
esses irmãos teriam que ser muito pacientes. Eles não poderiam ouvir tudo ou todas as críticas que fossem feitas em relação a eles, porque se eles fossem dar ouvidos às críticas, eles não conseguiriam focar na pessoa de Jesus. Eles não poderiam utilizar o cristianismo, a sua condição de serem chamados por Cristo, com orgulho, porque senão isso mataria o princípio do cristianismo, que é exatamente a humildade. Eles não poderiam cultivar inveja uns dos outros, porque eles estavam sendo perseguidos e muitos deles precisariam uns dos outros. Então eles tinham que estar unidos. Lembram-se daquela narrativa de Atos, em que Lucas nos diz que esses irmãos nossos aqui tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, davam os bens uns aos outros, porque ali era uma representação de que eles estavam lutando contra um inimigo muito maior. Então os problemas entre eles deveriam ser ignorados, deveriam ser resolvidos. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, fica tão bravo com a igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto havia crentes que estavam levando outros crentes na justiça comum. Tinham demandas entre eles, e eles não conseguiam resolver as demandas, levavam para o juízo. E Paulo disse: irmãos, não é possível que não haja ninguém entre vocês sábio o suficiente para resolver este problema. Vocês estão jogando essas situações para os ímpios. Isto é uma vergonha para o cristianismo. Para os Gálatas, Paulo também diz: olha, vocês estão se mordendo, cuidado, porque daqui a pouco não vai sobrar nenhum dos dois. Um vai morder o outro, vai morder o outro, os dois vão se morder e acabou, vão sumir os dois. Porque este é o fim das pessoas que não buscam paz. Quando a inveja, o egoísmo, o orgulho, a ingenuidade, a credulidade enche os corações das pessoas numa igreja, ela cai em desgraça, meus irmãos. Por isso nós devemos vigiar, porque ser pacificador é lutar contra estas coisas que nos afastam dos nossos irmãos, lutar contra o nosso egoísmo, lutar contra nosso orgulho, nossa inveja e nossa ingenuidade. Precisamos ser pessoas maduras, transformadas pela graça, dispostos a perdoar, longânimos no nosso coração, para que assim possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o desejo de Cristo Jesus, e é, meus irmãos, o que todos nós devemos fazer. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, a começar de mim, tirando o orgulho, a inveja, esta vaidade que é própria da nossa natureza, para que nós possamos servir uns aos outros no temor de Cristo e possamos nos sujeitar uns aos outros, para que assim cresçamos juntos como família do Senhor, em nome de Jesus. Amém.